Seguindo a sequência de materiais, nós vamos trabalhar agora com apropriação indébita e também o estelionato. São assuntos mais tranquilos também de ser estudados. Você já está com o material aí e vamos nessa. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel que tem posse ou a detenção dessa coisa. Então aqui é o seguinte, essa pessoa não vai furtar algo. Ela tem a posse disso, foi dada a ela. Por exemplo, digamos que eu estou na biblioteca municipal daqui de Caruaru. Aí eu vou e pego esse livro aqui que minha esposa comprou. Ó. Alice em País das Maravilhas. Ó, tá aqui. Alice em País das Maravilhas. Eu fui e peguei esse livro emprestado na biblioteca. Só que quando eu pego ele, essa lei, poxa, são 3 livros e tal. Uma história bem legal. É meu. Peguei pra mim. Então perceba que o ônus, a vontade foi inversa. Então eu deveria ter entregado de volta para alguém, só que eu não entrego. Então aqui é o seguinte, ó, ele consiste em apropriar-se de uma coisa alheia móvel que tenha posse ou a detenção em razão de contrato, comodato, depósito necessário, mandato, qualquer outra forma de relação ou confiança. No caso, a relação de confiança aqui foi que eu fui lá na biblioteca, coloquei meu nome na lista de pessoas que alugaram esse livro e deveria devolver em determinada data e não devolvi. Eu inverti o ônus da posse. Eu deveria devolver e não devolvi. Logo, aqui ó, e deve ser devolvida ou entregue a alguém, ao verdadeiro dono. Então eu vou lá e peguei para mim. Aqui ó, o exemplo que eu coloquei foi aqueles livros que você pegou emprestado na biblioteca da escola há alguns anos e não devolveu. Sim, eu sei que você tem esses livros. Você tem uns livros guardados aí, o terceirão pegou e levou para casa. Eu sei que tá aí. Então, nesse caso aqui, você cometeu o crime do artigo 168. Como assim, Bruno? Você não fez isso não? Eu falei, eu não. Eu não. Não tem como comprovar. Eu não fiz isso. Então, tá aqui, artigo 68. Entendeu? Bem simples, né? Aumento de pena. Vamos avançar. Bruno tá corrido. Não, tá corrido não. É porque, tipo, não tem para que a gente ficar empregando tempo numa coisa que não tem esse peso todo em questão. Ah, Bruno, vou fazer uma prova de guarda municipal de Santa Cruz de Capibaribe, que o edital, a guarda municipal, ela é bem atuante. Veja, eu acredito que vai vir uma questão de furto, de roubo, de outros crimes. Não, não isso. Ah, Bruno, vou fazer uma prova de polícia penal. Mesma coisa. Então, não acredito numa questão nesse nível aqui pra gente. Pode vir? Pode. Aí que você vai fazer? Vai pegar essa tabela resumo aqui que tudo isso que está acima está nessa tabela. É isso que a gente sempre traz. A gente sempre traz uma tabela para poder fixar e melhorar. Bom, uma circunstância agravante que vai aumentar 1/3 da pena é se for em depósito necessário, se for na qualidade de tutor, ou seja, trabalhando como tutor, curador, síndico, etc. Imagina só que o síndico ele recebe o dinheiro para poder manter o prédio em dia e manutenção, ele pega esse dinheiro e vai gastar com cachaça. Ou seja, ele inverteu o dinheiro, ele inverteu a posse do item do trabalho dele para uma coisa pessoal. Então isso aí é levado em consideração também. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Bom, aqui, bora para a tabela. Tabela. É porque assim, eu estou acostumando os alunos a estudar por tabela. Porque veja, você vai ter que ler tudo isso, todo esse texto de lei, sendo que está aqui. Não é mais fácil você ler a tabela? Não? Vamos lá. Crime da apropriação indébita previdenciária. Deixar de repassar as contribuições recolhidas. Nós temos o crime que vai ser punido com a reclusão de 2 até 5 anos, que é do parágrafo 1º até... Cadê? Aqui eu tive o parágrafo 1º. Deixar de recolher no prazo legal, contribuições devidas e benefício devido. Ponto. Reclusão de 2 a 5. Extinta a punibilidade, faculdade de não aplicar pena, parcelamento de valor. Pronto. Se fosse para decorar, decoraria esse. Por que, Bruno? 2018. O resto é de 2000. Pelo amor de Deus. Eu acho que nem você estava nascido em 2000. Se bem que o público de guarda municipal, de polícia penal, é um público mais velho, né? Eu falo isso por experiência pessoal. Então, a gente já estava nascido. Mas, boa parte dos alunos que estão chegando agora no resumo são jovens, então... Aqui, ó. Nem precisa reforçar a importância do parágrafo 4º. Por quê? Ele é o mais recente. Se é o mais recente, você decora o que é mais recente. É mais fácil de vir em prova. Bruno, eu devo me preocupar muito com esse crime de estelionato? Sinceramente, eu não perderia muito meu tempo. Sendo bem sincero. Me preocuparia com outros crimes. Pega o texto de lei, pega a tabela,
e pronto. Bora pro estelionato. Aqui é melhorzinho para vir uma questão, porque vez ou outra alguém vai preso pro estelionato. Aqui é o famoso 171, coach, sei lá o que, pronto. Essa galera vai entrar aqui. Segundo o Código Penal Brasileiro, o estelionato é um crime previsto no artigo 171. É basicamente uma tríade, onde você tem a vítima, o meio para utilizar para conseguir essa fraude e o objeto que foi conseguido através da fraude. Aqui é o seguinte, ó. Ele consiste em obter para si ou para outra pessoa vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Esse aqui é o exemplo do estelionatário do amor. Ele conseguia arrancar dinheiro seduzindo as vítimas e se passar por policial militar. Então, para vocês verem como a farda traz, além do dinheiro, o cara se passava por ser PM para conseguir tirar dinheiro de suas vítimas. Em outras palavras, o estelionato ocorre quando alguém engana outra pessoa. Por isso que eu disse que é o crime do coach. Não todos os coaches, calma, precisa ficar estressado porque o seu coach pode estar sendo oferido. Não, não todos. Tem coach que faz um serviço legal, mas 99% não. Utilizando-se dos meios fraudulentos com o objetivo de obter vantagem econômica indevida em detrimento da vítima. Para que o crime seja configurado, é necessário que haja indução ou manutenção da vítima em erro, com a finalidade de obter benefício injusto. Sempre lembrando da finalidade almejada pelo indivíduo. O que é que ele quer? Ele quer uma vantagem ilícita. Ele quer ter uma vantagem sobre o prejuízo para outra pessoa. Então, alguns exemplos comuns de condutas que podem ser tipificadas como estelionato. A falsificação de documentos ou assinaturas para obter benefício financeiro. Então, imagine que o cara vai lá e tem a minha assinatura, vai lá e faz um financiamento no meu nome para ele, né? Vai ficar na mão, porque eu não tenho score nenhum. Então, é concurseiro, né? Eu não tenho licença para financiamento nenhum. Depois, quando for concursado, aí com certeza vai ficar massa para poder pedir um financiamento. Mas, digamos, digamos que o cara vai e tenta essa falsificação do documento ou assinatura para conseguir um benefício financeiro. Vai ser estelionato. Utilização de informação falsa ou enganosa para convencer alguém a realizar uma transação prejudicial. Já ouvi falar de chave do céu? Pronto, a gente pode fazer isso aqui. Então, pode ser uma possibilidade. Prática de golpes como o golpe do bilhete premiado, o golpe do falso funcionário público, Pix da rifa, né? Tem agora, né? Compra essa rifa por 5 centavos ou 0,1 centavo e ganha uma Lamborghini. Talvez seja um estelionato. Talvez uma lavagem de dinheiro, uma coisa do tipo. Talvez. Obtenção de vantagem devida em prejuízo alheio, mediante fraude. Essa aqui é a conduta, nós já conversamos sobre ela. E agora bora conversar sobre o que realmente importa, que é a fraude eletrônica, que é novidade. Então, essa aqui é novidade, o que você vai fazer? Você vai decorar, vai aprender as novidades. Vamos ver aqui se eu deixei a minha tabelinha para facilitar a nossa vida ou se eu coloquei diretamente e não vai cair. Eu coloquei diretamente e vai cair na sua prova. Mas tudo bem, bora no texto ler mesmo. A pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzida a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Então aqui o cara, o 171, o estelionatário, ele consegue essa fraude através das redes sociais, por exemplo, através de um e-mail falso, através de algum meio fraudulento que utiliza a internet e a rede de informações gerais para isso. Então ele vai ter uma reclusão de 4 a 8 anos e é uma pena recente, Lei 14.155/2021. Bruno tem que saber a lei? Não, é só saber que é recente. Parágrafo 2º B. A pena prevista no parágrafo 2º A, que é o do meio fraudulento pela internet, considerada a relevância do estado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então imagina aí que o cara está na Espanha e lá na Espanha, através das redes sociais, ele consegue enganar alguém aqui no Brasil para dar dinheiro a ele, ou seja, foi um estelionato, mas ele está fora do país. Então a pena vai ser aumentada de 1/3 até 2/3 em razão disso. Também está aqui. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público. Então aqui é bonitinho para vir em prova. E caso o seu edital tenha
o Estatuto do Idoso, aqui é bem interessante de você saber. A pena aumentada de um terço em ao dobro se o crime é cometido contra o idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Por que colocaram um aumento de pena para o idoso se for cometido contra o idoso? A gente sabe que os idosos, eles não têm a mesma expertise, em sua maioria, que nós, mais jovens, temos em relação à internet. Por quê? Nós crescemos utilizando isso. Eles vieram de outra época, então para poder serem enganados é mais fácil. Então, para proteger esse pessoal, os idosos, tem que ter um rigor punitivo maior, porque senão a bandidagem vai em cima. Eles já sabem disso. Então, eles utilizam a inocência dos idosos, a falta de informação, já que eles não têm a necessidade de saber sobre as coisas de hoje em dia em relação à internet. Tudo bem que hoje em dia está muito mais fácil eles entenderem e poderem evoluir junto, mas o normal é que não. Por exemplo, meu pai. Meu pai tem o Zap. Quando ele mexe no Zap, porém ele sabe mexer em tudo. Mas mesmo assim eu digo, pai, não mexa nisso não. Pelo amor de Deus, não mexa nisso não. Porque nem eu sei. Ele entrou no site que é a conta Gov. Ele fez a conta Gov dele antes de mim. E ele sabe, ele fez todinho. Mas ele fez antes de mim. Pra vocês terem ideia que não necessariamente. Meu pai não é idoso também, tá? Veja aí, meu pai é um cinquentão enxuto. Corre que só. Corre mais que eu. Se colocar eu e ele pra fazer o TAF, ele ganha. Então, não é somente fator de idade que é necessário, né? Criança ou adolescente, afinal é o vulnerável. Pessoa com deficiência mental, também vulnerável, incluído por essa lei. E maior de 70 anos. Então, se o cara for maior de 70 anos, também tem um aumento de pena. Tá aqui, 2022, organizar, gerir, ofertar, distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores imobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aqui está um crime de reclusão de 4 até 8 anos, fraude em concurso, fraude em documento falso. Então isso aqui é o estelionato. O que é que eu faria para poder decorar? Eu iria nesses dois crimes aqui, fraude eletrônica e contra o idoso ou vulnerável. Só iria nisso. Só isso aqui, porque é recente. Então, se vir em questão, vai vir em questão cobrando coisas recentes. Eu, se eu fosse examinador, com certeza eu pegava aqui, ó, esse crime e botava reclusão de 6 a 8, para poder ir na maldade mesmo. Depende do nível de maldade do examinador. Então, com isso aqui, a gente já encerra. Aqui já conversamos sobre isso, sobre o momento consumativo, ok? Insignificância não falamos. Insignificância penal da conduta. Não, se entende que não se aplica o princípio da insignificância para a Previdência Social. Por quê? Aqui vai ser contra a administração pública. Então, se o cara fez um crime contra o sistema financeiro previdenciário, o sistema previdenciário não tem significância nenhuma. Aqui, ó, eu ia colocar o caso do tio Paulo. Só que aparentemente a senhora que cuidava do tio Paulo, ela não sabia realmente que o tio Paulo tinha falecido na cadeia. Então, para evitar qualquer tipo de injustiça, já que a mídia brasileira o que mais fez foi isso, né? Eu não coloquei aqui o caso do tio Paulo. Mas imagine só que uma pessoa sabe que a pessoa está morta, leva ela para poder tirar o saque concedido legalmente. Poderia ser esse caso aqui. Mas como a mulher lá, aparentemente ela também não sabia, então não coloquei aqui como exemplo. Ação penal pública condicionada à representação, lei para conta de crime, e aqui está o resumão que a gente já viu acima, beleza? E agora vai cair na sua prova, que é realmente o resumão de tudo. Já sabe o que fazer, né? Você vai ler isso aqui e fazer as questões. Só. E como vocês podem ver, o caderno de questão está separado aqui por estelionato e também por apropriação indébita. Clicou, vai direto para o que concursos, responda as questões e acabou-se. É isso aí. Assunto pequeno, tranquilo. Se eu fosse estudar, focaria em estelionato na parte de fraude eletrônica e também de crimes contra o idoso ou vulnerável. Beleza? Ou vulnerável. Ok. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!